pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro momento, né, antes de iniciarmos este novo painel, o Campus Suzano, em nome do Instituto Federal de São Paulo, agradecemos aqui a presença dos alunos de Matão e Sertãozinho presentes aqui neste evento, tá? Então, dos alunos de Matão, a gente gostaria de passar uma informação a todos vocês, que em Matão, né, no nosso campus Matão, existe a primeira turma do curso de Tecnologia em Biocombustíveis, tá? Então é um campus inovador para o Instituto no sentido desta pesquisa, né, do biocombustível, tá? Então, em Matão também a gente tem a primeira turma da rede federal, tá? Então esses alunos são representativos nesse sentido também, de puxar a história, né, o histórico da rede, né, como inovadores e primeira turma de biocombustíveis, tá, ok? Em todo o Brasil, então, é o primeiro campus que predispôs a oferecer esse curso, ok? Quando vocês saírem daqui, podem estar visitando a nossa vitrina de inovação, né, e de pesquisa científica. E para o Campus Matão, eles estão apresentando, então, uma pesquisa de produção de biodiesel e uma pesquisa de produção de xilose e xilotol orgânico. Então, assim que finalizar aqui, convidamos todos vocês que passem e visitem aqui a vitrina, tá? Temos também a apresentação do Campus Guarulhos, do Campus São Paulo e pelos banners, e daqui do Campus Suzano, né? E demonstração, né, de pesquisas em artigos pelos banners, tá? Então é um trabalho bastante interessante que vale a pena ser visitado. Para compor então a mesa de debates deste painel, que trata da Lei Paulista de Inovação, convidamos o senhor Sérgio Robles Reis de Queiroz, que é da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Por favor. Convidamos o senhor Mauro Vaz, secretário de Desenvolvimento Econômico do Trabalho, Negócios e Turismo da Prefeitura de Suzano. Antes de convidar o mediador, uma informação. O senhor Aurílio Sérgio Costa, que faz parte deste debate, ele está a caminho do campus. Houve um acidente na estrada e ele pegou um pouco de trânsito, mas ele está chegando. Assim que ele chegar, ele passa a fazer parte dessa mesa também. Como mediador, então, desta mesa, eu convido o professor João Sinohara da Silva Souza, que é pró-reitor de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de São Paulo. Bom dia a todos. Então, nós vamos falar nessa rodada sobre Lei Paulista de Inovação, e com muito prazer recebemos os representantes da FAPESP e do Governo Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz. E então eu passo a palavra primeiramente um dos dois, né? Quem quer ser o primeiro? Mauro Vaz. Bom, isso é um horário meio confuso, não sabe se é bom dia ou boa tarde, né? Mas seja um bom dia para todos, principalmente os alunos que vieram de tão longe prestigiar esse segundo workshop, mas o primeiro aqui na nossa cidade, o primeiro também do campo aqui em Suzano. Gostaria de dar as boas-vindas também ao Sérgio Robles Reis de Queiroz, da FAPESP, seja bem-vindo na cidade de Suzano. O Sinohara, que já passou a ser um grande intelector aqui do campus.
e também a todos vocês. Desde ontem, nós estamos passando, né, um dia, são 2 dias muito importantes, certo? Aqui na cidade de Suzano. Desde quando foi inaugurado esse campo, esse instituto, tivemos a honra de ser inaugurado pelo nosso ex-presidente. Isso, a gente já tem uma página que foi antes do campo e depois do campo. Eu até quero poder explicar para vocês, mais ou menos, o avanço de uma cidade, somente nesses últimos 30, 40 anos, você mede pela inovação tecnológica. Você consegue ter uma cidade em crescimento quando ele também tem esse olhar do crescimento tecnológico. Tanto é que as pessoas que já têm mais de 4, 5 décadas, passou esse momento de transição. Hoje é muito simples, né? Antigamente, Sinohara, isso já foi até falado, né? Para a pessoa poder ser empregada, ela teria que ter a datilografia, que era uma referência para a pessoa. E hoje, né, nós andamos com um computador no bolso, que às vezes até atrapalha e ficamos dependentes totalmente, que é o celular, que já passou a ser um computador, né, que manda as mensagens, atualização. Então isso é muito importante. E a cidade de Suzano, ela não pode, né, e nem quer ficar atrás disso, né? Um minutinho só, me desculpe. Tá. É que parece que o senhor Aurílio Sérgio Costa Caiado acabou de chegar, que é o representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Eu o convidaria a tomar lugar na mesa. Me desculpe pela interrupção. 10, 15 minutos. Obrigado. Eu quero acrescentar aqui, né, e dar as boas-vindas também, sou Aurílio Sérgio Costa. Seja bem-vindo na nossa cidade. Nós estamos aqui não num debate, mas assim numa troca de ideias. O que nós queremos para um país competitivo. E um país, ele é formado por cidades. E a cidade que tiver atualizada, automaticamente ela vai estar contribuindo com o nosso país. Mas aí nós precisamos de incentivo. E de incentivo, não só incentivo financeiro, mas de incentivo também de pessoas. Porque a tecnologia ela está com a pessoa, com o ser humano. E aí a gente tem que começar também a ter uma nova cultura. Isso eu já falo das grandes empresas e das médias empresas. A cultura da tecnologia e da automação. É muito confuso isso também. Para a própria empresa, ela assimilar, né, essa inovação tecnológica. E através do Ministério de Tecnologia, vem um incentivo, né, através do seu ministro, através também do Estado. O Estado também tem uma grande função de estimular e provocar provocar as empresas, os empresários a ter esse novo olhar de tecnologia, para nós podermos juntos fazer um país competitivo. Nós somos até campeão de dar jeitinho. E tecnologia não é jeitinho, tecnologia é estudo. A tecnologia ela passa a ser fundamental na questão de competitividade. Aquele empresário que não tiver o olhar da competitividade através da tecnologia, com certeza ele vai ter muito problema, até em questão de inovação. Então eu vejo que a cidade de Suzano, ela avança com o campo, com o instituto. Nós temos aqui também, né, pelo governo do estado, já uma iniciação da FATEC, Faculdade de Tecnologia. Nós temos na cidade de Suzano o Senai, que nos ajuda também a preparar a nossa juventude, e complementamos com
com a universidade, a Unipiaget, que fica aqui do lado, próximo. Então eu vejo a cidade de Suzano, daqui 10 anos, 15 anos, que estejam sendo preparados tecnologicamente, porque isso é um preparo. A gente inova por geração. Nós vamos conseguir fazer a inovação por geração. Essa geração que está vindo agora, a gente vai estar preparando. E as próximas gerações, né, que vão ser preparadas também. E a cidade agradece, viu, Senohara, onde o Massamori, né, esse workshop. Isso desperta para a cidade uma visão de inovação, né, e eu tenho certeza que a gente vai ter que fazer muito mais para podermos, né, cumprir aquilo que nos coloca de cabeça pensante de ter um país inovado tecnologicamente. Tá? Eu gostaria de agradecer e estou aqui à disposição para esse bate-papo e também, né, incentivando e sendo um grande incentivador da Lei Paulista de Inovação, uma lei nova, né, dos 2 anos, que está aí predisposta a amparar, né, e incentivar, né, os estudos e as condições melhores para os nossos alunos. Bom, muito obrigado. Então, eu gostaria de convidar o Sérgio Robles Reis de Queiroz, né, para falar um pouco sobre os incentivos, né, da FAPESP com relação à lei de inovação, ou até mesmo de outras coisas da FAPESP como um todo. Obrigado. Obrigado, Senohara. Bem, boa tarde, já passa de meio-dia, né? Boa tarde, agradeço o convite, é uma satisfação participar aqui do evento. O que eu pretendo falar para vocês aqui é sobre os programas de apoio à pesquisa para a inovação da FAPESP, né? Eu vou começar aqui. Como é que a gente faz para fazer a mudança aqui da... Tem... do lado aí. Ok. Para onde eu aponto? Olha só pela tela de para cá. Bem, eu vou começar falando um pouco sobre a FAPESP, para dar uma ideia geral do que é a FAPESP. A FAPESP, ela foi criada em 1962, a partir de um decreto do Estado de São Paulo, que estabeleceu como objetivo fundamental da Fundação financiar a pesquisa no Estado de São Paulo. É para isso que ela foi criada. Depois houve uma modificação importante na Constituição Estadual em 89, que estabeleceu um percentual de 1% das receitas tributárias do Estado de São Paulo para a sustentação desse apoio, né? E isto é um elemento importante, uma característica importante da FAPESP, justamente porque dá a ela uma estabilidade orçamentária que é fundamental para se financiar a atividade de pesquisa, né? A atividade de pesquisa. Algum problema? Estão ouvindo? Tudo certo? Ok. Bem, o que a FAPESP financia, como eu disse, é pesquisa, né? Então, como é que a gente podia definir pesquisa? Pesquisa, aí a partir de uma definição do Manuel Frascati, a gente pode entender pesquisa como investigação experimental teórica voltada prioritariamente para a aquisição de novos conhecimentos nos vários domínios aí da ciência, literatura, etc. Né? A gente pode contrapor a ideia de a ideia de criação de um conhecimento novo versus uso de conhecimento novo, né? Versus uso de conhecimento existente. E a FAPESP, ela financia pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Só para ter uma referência interessante sobre esse assunto, esse trabalho do Stokes, sobre o chamado quadrante de Pasteur, ele mostra o seguinte, que se a gente colocar num gráfico aí, no eixo
vertical, a relevância para o avanço do conhecimento, aquelas atividades de pesquisa que contribuem para o avanço do conhecimento, e no eixo horizontal, aquelas atividades que contribuem para gerar aplicações, a gente pode identificar esses 3 quadrantes aí, né? Então, o quadrante do BOR, em que você tem pesquisa desinteressada, pesquisa voltada para simplesmente avançar o conhecimento fundamental, mas sem visar nenhuma aplicação direta. Você tem o chamado quadrante do Edison, talvez seja tão uma injustiça com o Edison, porque ele também foi um grande incentivador de pesquisas importantes, mas ele classifica dessa maneira porque a preocupação do Edison com os resultados práticos da pesquisa era uma coisa muito forte, né? Então, aí o objetivo está mais em usar conhecimento existente do que propriamente criar conhecimento novo. Mas o interessante é o chamado quadrante de Pasteur, em que você tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tem tanto o Pasteur, as atividades de pesquisa do Pasteur serviram tanto para fazer avançar o conhecimento da microbiologia, o conhecimento fundamental, como também geraram aplicações muito imediatas na indústria de processos fermentativos, vinho, etc. Né? Então, digamos que a FAPESP compete a FAPESP financiar as atividades nos 2 quadrantes superiores, do BOR e do Pasteur, né? E as pesquisas voltadas para a inovação, evidentemente, são pesquisas que buscam esse quadrante de Pasteur, buscam justamente essas áreas em que você simultaneamente avança o conhecimento fundamental, mas também produz inovações, aponta pelo menos para inovações, né? Só para explorar um pouquinho mais essa questão, às vezes, essa fronteira, às vezes complicada entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, né? Eu vou citar aqui o caso, por exemplo, esse artigo. Se vocês lerem o título do artigo, Anatomia de um mecanismo de pesquisa na web hipertextual. Isso parece um trabalho de pesquisa em tecnologia da informação avançada, e certamente né? Mas ninguém enxerga muito claramente a aplicação disso, né? Quando você vê que isso foi feito pelo Departamento de Ciência da Computação de Stanford, você imagina que é um paper acadêmico, de fato é um paper acadêmico, sem muita aplicação, né? Aí quando você vê os autores, você já começa a prestar atenção de que isso teve um resultado importante, né? E o abstract mostra que esse aí foi o paper que, na verdade, estava na origem do Google, né? Então, na verdade, o Google é um exemplo disso, de como ciência da computação mais avançada é capaz de gerar uma aplicação, gerar um negócio multibilionário, na verdade, né? Então, em resumo, essa questão, focando nessa questão da pesquisa para a inovação, quer dizer, a gente deve ter em mente que pesquisa é um dos insumos, não necessariamente um insumo, em determinados casos é um insumo fundamental, muito importante, mas nunca o único insumo, né? A atividade de inovação requer uma série de outros complementos, né? A FAPESP financia exatamente isso, que é esta atividade de pesquisa, que não é a mesma coisa que financiar a inovação, porque financiar a inovação significa justamente financiar todos esses elementos da cadeia, né? Então significa ir além da pesquisa e financiar outras coisas. Um sistema de inovação adequado, funcional, ele deve justamente articular os diferentes agentes, cada um fazendo a sua parte. Então tem lá o BNDES financiando uma determinada etapa, a FINEP outra, a FAPESP outra, o governo municipal, o governo estadual outra, e assim por diante, né? Bem,
Também para dar a vocês uma ideia do papel da FAPESP, o apoio da FAPESP à pesquisa em São Paulo, vocês podem observar por essa figura que o peso da FAPESP no financiamento da pesquisa em São Paulo é muito importante. Esse peso aumentou. O quadrinho menor ali mostra como era a situação em 1995. Vocês vejam que era uma fatia bem menor em relação ao que ela é mais recentemente, em 2008. Quer dizer, o peso da FAPESP no financiamento à pesquisa em São Paulo vem aumentando sistematicamente, enquanto que as agências federais vêm reduzindo a sua participação. E quando a gente olha para a produção científica brasileira e paulista, aí estão destacadas as duas, né, a gente vê que ela é crescente, e essa linha quase horizontal, que é a relação entre São Paulo e o resto do Brasil, na faixa dos 50%, mostra que São Paulo mantém uma participação mais ou menos constante na produção científica brasileira, nessa faixa dos 50%, e certamente o papel da FAPESP nisso é fundamental, né? Essa outra figura, agora não está mudando aqui, não, para frente, não, tem para trás, aí. Opa, passou. Essa outra figura mostra os números de doutorados concedidos na USP, na Unicamp e na Unesp, colocados num ranking dos doutorados concedidos em universidades americanas. Se eu fizer um ranking das universidades de São Paulo junto com as universidades americanas, a gente vai ver que a USP e a Unicamp aparecem em primeiro e segundo lugares, né? A Berkeley é a universidade que aparece mais bem colocada nos Estados Unidos, em terceiro lugar nesse ranking. Então, essa figura mostra um pouco a importância, né, do peso aí que as universidades de São Paulo têm na formação de doutores, e evidentemente que a FAPESP dá uma contribuição muito importante para isso, né, para esse resultado. Para ter uma noção do que é a receita da FAPESP, ela está aí ultrapassando os 800 milhões de reais, as receitas vêm mais ou menos acompanhando as despesas nos últimos anos, e elas se distribuem mais ou menos dessa forma que está aí, né? A gente pode dizer que metade da receita da FAPESP vai para atividades de pesquisa acadêmica. Como é que a gente podia definir pesquisa acadêmica? Pesquisa acadêmica é aquela pesquisa cujo tema é definido pelo proponente, pelo pesquisador. Então, o professor da Unesp, da USP, o professor de qualquer instituição de pesquisa do Estado de São Paulo propõe, ou o pesquisador de qualquer instituição de pesquisa do Estado de São Paulo propõe um projeto de pesquisa e submete à FAPESP. Um terço mais ou menos do orçamento vai para bolsas de diversos tipos, desde iniciação científica até pós-doutorado, e 15% aproximadamente vai para aquilo que a gente chama de pesquisas voltadas para aplicações, né? Nessas pesquisas voltadas para aplicações estão aí incluídas as pesquisas voltadas para a inovação tecnológica. Bem, só para dar aqui uma noção de alguns programas importantes da FAPESP, né? Tem vários centros, os chamados CEPIDs aí, o Biota, que para atuar na área de biodiversidade, tem uma pesquisa importante na área de mudança climática, o BioEM, que é pesquisa na área de bioenergia, enfim, esses são grandes programas da FAPESP focados em temas e não simplesmente definidos pelos pesquisadores, como é a chamada pesquisa acadêmica, né? Bem, continua aqui. Bem, eu vou falar agora dos dois programas mais importantes da FAPESP de apoio à inovação, né? Então, o primeiro deles é o PIP, Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa. Esse programa
ele tem o objetivo de fomentar a pesquisa na pequena empresa, e o objetivo é essencialmente criar uma cultura de que pesquisa produz resultados econômicos interessantes para a pequena empresa, né? Então, na verdade, o que se busca efetivamente mais do que ter, digamos, financiar projetos, é criar efetivamente essa cultura na pequena empresa de realização de pesquisa. Essa pesquisa ela é executada mediante as seguintes condições: a gente pode financiar até R$625 mil por projeto, né? O pesquisador principal deve ser vinculado à empresa. Isso é uma coisa importante, porque se a ideia é criar essa cultura na empresa, então a pesquisa deve ser conduzida na empresa e não numa instituição de pesquisa, né? E não se exige contrapartida, quer dizer, o projeto é uma concessão a fundo perdido, né? Para dar uma ideia do número de projetos e como eles se distribuem mais ou menos nos municípios de São Paulo, vocês podem ver que a maior parte é na cidade de São Paulo, mas um bom número de projetos em Campinas, São Carlos, São José dos Campos, Ribeirão, e outros municípios também tem um número considerável aí de projetos. Bem, a FAPESP fez uma avaliação dos resultados do PIP. Eu vou destacar aqui apenas alguns desses resultados. Primeiro, o impacto econômico do programa, quer dizer, o retorno do investimento da FAPESP foi dessa ordem de 6:1. Teve um impacto significativo no nível de emprego, um aumento considerável no número de pessoas empregadas, inclusive pessoas de nível superior. E o programa ele é autossustentado no sentido de que ele gera aproximadamente impostos a mesmo montante que é gasto anualmente em novos projetos, né? Então é interessante a gente observar, quando a gente observa no dia a dia, lidando com os projetos e participando do processo de análise e avaliação dos projetos, a gente vê que situações peculiares que mostram que o objetivo é cumprido por caminhos muitas vezes inesperados, né? Por exemplo, a FAPESP estabeleceu o objetivo de visitar algumas dessas empresas PIP para poder acompanhar mais de perto os resultados, e numa dessas visitas nós constatamos que um projeto que não deu certo, isto é, os resultados da pesquisa não foram aqueles que se pretendia, esse projeto, apesar disso, a empresa teve o seu faturamento multiplicado por 10, né? Bem, fomos aí entender, bem, o que aconteceu nesse caso, como é que aconteceu isso? Na verdade, aquele projeto não funcionou, não chegou aos resultados esperados, mas a inteligência criada na empresa, né, a partir daquele projeto, permitiu que uma série de problemas da empresa fossem resolvidos, melhorados, e a partir daí o faturamento da empresa decolou, né? Então é um projeto que cumpriu de forma integral os seus objetivos, né? Esse tipo de coisa é que é importante a gente destacar quando analisa também os resultados do PIP, né? Agora, com relação ao outro programa, que é o Programa Parceria para a Inovação Tecnológica, o PIT, né? O objetivo do PIT é diferente, não é financiar pesquisa na pequena empresa, aliás, pode ser empresa de qualquer tamanho, enquanto que no PIP se está restrito a empresas até 100 empregados. No PIT, qualquer empresa pode pleitear participar do programa. Só que aí a pesquisa não é feita na empresa, a pesquisa é feita na instituição de pesquisa parceira. O que se pretende com o PIT é justamente fomentar a pesquisa em colaboração entre a instituição de pesquisa e a empresa, né?
sempre num tema definido pela empresa. Então, um exemplo de um pitch muito bem sucedido é esse da Embraer, na área de fluidodinâmica computacional, envolvendo uma série de instituições de pesquisa de São Paulo, a USP, o ITA, em que foi fundamental para desenvolver essa nova família de jatos da Embraer, aí, que é extremamente bem sucedida, né? Então, a ideia é que a FAPESP financia a pesquisa dependendo do risco da pesquisa, pode ser até um percentual maior que 50%, mas entre 20% e 70%, tipicamente 50%. E tem duas modalidades de apresentação de propostas: aquilo que a gente chama pitch demanda espontânea, é aquele caso em que simplesmente uma empresa estabelece uma relação com uma determinada instituição de pesquisa e vem propor um projeto para a FAPESP. E a outra modalidade é o pitch convênio, que vem crescendo aí desde 2006. Nesse caso, a FAPESP e a empresa lançam uma chamada conjunta em temas propostos pela empresa. Existe um comitê de orientação conjunto. O mérito das propostas é sempre avaliado pela FAPESP. A FAPESP tem uma expertise muito bem consolidada na avaliação de projetos de pesquisa. A FAPESP recebe em torno de 18 mil propostas por ano em todas as áreas para avaliar os projetos. Eles são todos avaliados pelos pares, por especialistas das áreas. Tem um banco de mais de 7 mil assessores que ajudam a avaliar. Então, digamos, a competência para avaliar o mérito da proposta é da FAPESP, né? E há um número grande de empresas envolvidas nisso, estão citadas aí algumas de empresas que vêm firmando convênio desse tipo para fazer essa modalidade aí. Eu vou citar aqui apenas algumas para vocês terem uma ideia dos valores, né? O FAPESP Vale foi um convênio de 40 milhões, FAPESP Sabesp, convênio de 50 milhões de reais, e assim por diante, né? Quer dizer, essas empresas se comprometem a colocar um tanto, a FAPESP coloca um tanto equivalente, no caso da Vale, por exemplo, 20 milhões cada uma, para financiar pesquisas nas áreas pré-determinadas ali. E também, no caso da avaliação, alguns resultados dentro desse programa de avaliação dos programas da FAPESP, alguns resultados para destacar é que as parcerias do pitch em geral são, na sua grande maioria, entre pares que já se conheciam, com organizações públicas e empresas de grande porte, né? O desenvolvimento dos projetos é em geral compartilhado, né? Muitas vezes o resultado não é necessariamente um produto ou um processo, mas é um conhecimento valioso para a empresa, para que ela possa depois, a partir desse conhecimento, gerar inovações e gerar outros resultados econômicos. E não há um setor determinado que se destaque, etc., né? Então, na verdade, esses aqui são os pontos principais que eu gostaria de trazer para vocês, para dar uma noção básica de como é que a FAPESP atua, e em particular na área de apoio à inovação. E acho que vamos ter a oportunidade de, no debate, discutir mais em detalhe e explorar algumas das questões que vocês eventualmente têm. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra ao Sérgio Costa Caiado. Bom, muito obrigado. Quero começar me desculpando pelo atraso. Antes de cumprimentar o professor Sinohara, o Mauro, meu amigo Sérgio e a todos vocês. Primeiro dizer que eu quero que para mim é um grande prazer estar aqui, não só por estar em Suzano, como por estar no Instituto. Eu estudei em um deles, eu sou etefiano, originário de uma escola técnica, alguns anos atrás. Eu estudei no Espírito Santo, numa escola técnica federal, que depois se transformou num Cefet, hoje também é um instituto tecnológico, e eu tenho muito prazer não só de estar aqui, mas de acompanhar
a evolução pelo que passaram as escolas técnicas e os Cefetes, e agora a expansão dos institutos tecnológicos. Por uma coincidência também eu trabalhei num programa que deu base, que organizou a base de dados para organizar o PROEC, foi o programa do MEC no final dos anos 90, que deu origem a toda a expansão do ensino técnico profissionalizante, e também me orgulho muito disso, de ter participado desse trabalho. Eu acho que alguém teria que dar um suporte. Mas não tem problema, vamos... eu vim conversar um pouco com vocês sobre a Lei de Inovação, a Lei Paulista de Inovação, e antes de mais nada eu trago um abraço do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Dr. Paulo Barbosa, que foi o convidado para estar aqui, eu estou representando. Né? A Lei Paulista de Inovação é uma lei que foi criada em 2008, então é uma lei ainda muito nova, e ela... Me empresta aqui o controle, senhor. Então ela é uma lei complementar, foi formulada pela Secretaria de Desenvolvimento, que é a secretaria da qual eu estou ligado, e ela tem por objetivo aproximar o setor produtivo da ciência e da pesquisa, intensificando a integração entre o centro de conhecimento e as empresas paulistas. Na minha chegada, uma jornalista me perguntou, claro, de cara, qual é a importância, qual é o benefício que a lei paulista pode trazer para as empresas de Suzano. Então, é claro, todo mundo quer saber a questão imediata, né? Como que isso vai ser apropriado imediatamente. Bom, então é importante esclarecer que a lei paulista, ela na verdade, o objetivo principal dela é criar um ambiente propício à inovação, criar um ambiente institucional propício à inovação. Ela olha muito mais a regulação no sentido de criar facilidades, propiciar a articulação das instituições de pesquisa, das universidades, do poder público, estar mais aberto, mais receptivo à atuação com as empresas do que ela atuar diretamente no campo produtivo. Ela não tem por objetivo regular uma atuação do setor produtivo, nem criar um conjunto de incentivos fiscais para o setor A, B ou C. Ela é uma lei que tem um objetivo muito mais amplo, que é no sentido de criar um ambiente propício à inovação no Estado de São Paulo. Então, trata-se de um marco legal que é capaz de articular de maneira eficiente os agentes, os órgãos públicos e gerar a inovação tecnológica. Né? Essa lei ela é organizada em 10 capítulos, além do primeiro capítulo e do último capítulo, do 10º capítulo, que é o primeiro de processos preliminares, do último as considerações finais, as disposições transitórias. Os 8 capítulos de conteúdo, eles tratam cada capítulo desse de um tema muito específico, que vai desde a criação do Sistema Paulista de Inovação Tecnológica, sua composição, eu vou falar de alguns deles, o estímulo à participação das instituições científicas e tecnológicas do Estado de São Paulo no processo de inovação, o estímulo da participação do pesquisador público, do funcionário, do trabalhador nas instituições de pesquisa do setor público no processo de inovação tecnológica, o estímulo à participação do inventor independente, da pessoa que não está vinculada a uma instituição de pesquisa do Estado de São Paulo, o estímulo à participação das empresas no processo de inovação tecnológica, e já regulando um pouco o lado privado, ou a ligação entre o público e o privado, a participação do Estado nas empresas ou em empresas de inovação tecnológica, a possibilidade do Estado participar como cotista ou como acionista em empresas criadas de propósito específico para atuar na inovação tecnológica, a autorização também para que o Estado participe e integre fundos de investimento que possam atuar e possam também ser cotistas de empresas de base tecnológica,
e o capítulo 9, que trata dos parques tecnológicos e das incubadoras de base tecnológica, que eu acho que é um dos pontos de interesse daqui. Vou tentar falar um pouco mais sobre a questão dos parques e das incubadoras. Bom, o Sistema Paulista, a composição dele, então, compõe o sistema, primeiro, as entidades científicas e tecnológicas do Estado de São Paulo, as chamadas agências de fomento, uma delas é a FAPESP, por exemplo, Agência de Fomento e Competitividade, Agência de Desenvolvimento, Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, o Sistema Paulista de Incubadoras de Empresas Tecnológicas e as instituições científicas instituídas pela União, no caso do Instituto Tecnológico, por exemplo, que estejam sediadas no Estado de São Paulo. Quais são os estímulos à participação das instituições de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo no processo de inovação? Primeiro, elas poderão desenvolver... Uma coisa que é interessante observar, que quando você analisa uma instituição de pesquisa, seja uma universidade ou um instituto de pesquisa, aí pode falar ou do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do IPT, ou do Instituto Butantan, ou da USP, da Unesp, da Unicamp, eles já desenvolvem muita pesquisa, eles já realizam o trabalho deles de uma maneira muito eficiente, com grande qualidade. A questão não é incentivar ou ampliar o trabalho que eles já realizam, mas é facilitar a ligação desse trabalho com o mundo empresarial. Esse é o grande desafio, né? Não sei se vocês sabem, a Secretaria acabou de passar por uma transição, né? Era o secretário de Desenvolvimento Econômico, era o vice-governador, o Dr. Guilherme Afife, e eu fui convidado por ele para assumir a coordenadoria de Ciência e Tecnologia, e quando ele chegou, ele falou assim: Caiado, você que é especialista no assunto, me convence da importância de um parque tecnológico, porque eu não consigo ser convencido da importância do governo gastar recursos para fazer um parque tecnológico. Aí eu falei assim: olha, eu só vou falar uma frase para o senhor. Parque tecnológico é um local onde é um local planejado, onde é possível transformar o conhecimento em negócio. A instituição de pesquisa, as universidades, elas desenvolvem o conhecimento até um determinado ponto. As empresas que estão instaladas e que são produtivas nas suas plantas produtivas, elas já estão produzindo. Alguém tem, ou a grande empresa separa uma área dela para criar um núcleo de pesquisa, uma área de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, e aí ela vai procurar a universidade, ela vai montar todos os laboratórios, ela vai desenvolver todas as prototipagens, ela não vai fazer todos os ensaios, ela vai fazer acordos com as instituições, e a maioria delas são instituições públicas, que já têm essa expertise. A FAPESP tem um papel fundamental, que é de dar o suporte financeiro para essa articulação, mas havia que ter um suporte legal para que as instituições de pesquisa do Estado de São Paulo pudessem fazer esses acordos, estar mais abertas, estar mais receptivas, sem infringir nenhuma legislação do serviço público, da gestão pública. As legislações da gestão pública, elas não são voltadas para esse mundo que nós estamos vivendo hoje. São legislações estabelecidas há 10, 20, 30, 50, 60 anos atrás. E elas são voltadas para um mundo onde a separação entre o poder público e o mundo empresarial era muito clara. O papel do poder público era muito claro e o restante era da iniciativa privada. E na inovação, essa articulação tem que acontecer, e tem que ter um ambiente para que essa articulação aconteça. Esse ambiente, o ambiente espaço físico, pode ser o parque tecnológico, pode ser uma incubadora, mas tem que ter um ambiente legal também que isso aconteça. E esse ambiente legal, o marco legal para que isso aconteça, no caso do Estado de São Paulo, foi a partir da Lei de Inovação. Então ela dá condições para as instituições de pesquisa, tanto de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo, fazer essa articulação, estarem mais abertas a essa articulação. Ela dá condição para que o pesquisador público, então você tem lá um grande
professor, doutor, que coordena um grande laboratório, que tem um incentivo da FAPESP, que tem convênios internacionais, que viaja, que aprende, que traz pesquisadores de fora, que desenvolve uma molécula, ou desenvolve um processo, ou desenvolve um produto novo. E aí, essa patente, como que se faz? Como que se apropria essa patente? Essa patente ela é pública, ela foi desenvolvida numa instituição pública, mas o pesquisador ele não tinha condição de ter nenhuma contraprestação, nenhum vínculo com essa patente, porque a lei, não havia um marco legal que permitisse isso. Então, a partir da lei paulista, o pesquisador pode receber de 5% a 50% dos ganhos econômicos auferidos com esse processo inovador que ele desenvolveu, seja produto, processo, ou invento, ou registro, né? Além disso, você tem um estímulo à participação das empresas no processo. Então, os órgãos, as entidades da administração pública, em matéria de interesse público, claro, poderão fazer convênios, consórcios com empresas, no sentido de realizar pesquisas, de criar esse espaço, o local específico, ou para ter uma solução para uma questão, ou para desenvolver um processo, ou um produto, ou uma pesquisa mais ampla. É permitida, a partir da lei, que a instituição pública possa, inclusive, se associar a uma empresa privada, no sentido de criar esse ambiente, né? Além disso, a lei paulista permite que o Estado, sendo sempre numa participação minoritária, ele participe de investimentos, ele participe de empresas de propósito específico para fins de inovação tecnológica. Ele pode se associar a uma grande empresa, ou uma média, uma microempresa, e num propósito específico criar ou participar de uma terceira empresa, juntos, no sentido de fomentar a inovação e desenvolver um produto ou um processo. Os principais resultados esperados pela lei paulista: primeiro, a promoção dos incentivos diretos com autorização para a utilização da infraestrutura da pesquisa existente, à medida em que fica formalizado que é possível haver acordos, que é possível haver intercâmbios entre as empresas e as instituições públicas, fica formalizado também que essas empresas e essas instituições vão poder se utilizar dos laboratórios e da infraestrutura pública para um benefício previamente estabelecido. Então esse é um grande mérito, que é a colocação da estrutura pública de ciência e tecnologia à disposição do mundo empresarial, da economia como um todo, né? Segundo, a regulação da comercialização de patentes e a remuneração dos inventores, né? Terceiro, o apoio financeiro e a participação dos Estados nessa sociedade de propósito específico, inclusive para a integração com os parques tecnológicos e as incubadoras, né? E a permissão à FAPESP para atuar de uma forma mais ativa, visando implementar a inovação, aportando recursos para as instituições e empresas. Acho que deu o mesmo bug aqui. Bom, quais são as dificuldades encontradas para a aplicação da lei de inovação? Infelizmente, no nosso marco regulatório não é assim. Você cria uma lei nova e tudo se transforma, né? Infelizmente, muitas vezes a lei nova não substitui totalmente ou a lei antiga ou o hábito antigo, né? Então, não é o caso só da lei paulista, é o caso da lei federal também, mas há uma grande dificuldade de trabalhar com produtos inovadores. Hoje em dia já existe, inclusive, a possibilidade de o poder público, ao fazer uma licitação, privilegiar um produto que seja inovador em detrimento de um outro produto tradicional. Mas só que tem um artigo de uma lei, que é a lei das licitações, que é a 8666, que diz que deve prevalecer o princípio do menor preço. E aí uma lei entra em contraposição com a outra. E qual das duas o procurador ou o analista público que vai aprovar em última instância vai se basear?
que ele já conhece há 10, 20 anos e que ele sempre se baseou, ou num estatuto novo que diz, numa lei nova que ainda não está, que os amigos dele ainda não aplicam, que os outros colegas dele também têm receio, não sabe exatamente como. Então ele vai, não, isso é melhor não fazer, ou isso não pode, porque na verdade aquele artigo não foi, ainda está em vigor, então há uma contraposição. Então no Brasil como um todo e no Estado de São Paulo nós estamos passando por um processo que é um processo de adaptação mesmo, né? Estamos passando por um processo de transição, né? É permitido à instituição fazer todo o acordo, todas as universidades podem fazer o acordo com uma empresa, esse acordo desenvolve faz uma pesquisa, e aí essa pesquisa chega a uma nova patente, essa patente é da universidade, a universidade então vai licenciar essa patente. Bom, para quem que ela vai licenciar a patente que foi desenvolvida junto com a empresa A? Não pode ser para a empresa A. Ela tem que publicar um edital, né, público, e tem que licenciar pelo maior preço. E nem sempre a empresa que gastou recurso, que fez a parceria, que esteve lá durante anos para desenvolver junto, pode ser que não tenha o maior preço e vai perder. Por quê? Porque essa é uma regulação do modelo do marco regulatório antigo. Essa regulação não foi mudada ainda, né? Então nós estamos num processo, num período ainda de definição das áreas de atuação, ou dessa área comum de atuação entre a esfera pública e a esfera empresarial, e esses limites, no sentido do marco legal, ainda não estão claros, né? Eles ainda não estão claramente estabelecidos. A gente sabe muito claramente como deveria ser, mas eles não estão claramente estabelecidos na estrutura legal do país, nem do Estado de São Paulo. Então nós temos dúvidas quanto à Constituição Paulista, que diz, por exemplo, que o patrimônio de todos os institutos de pesquisa ele é inalienável e intransferível. Então, sei lá, você tem o Instituto Agronômico de Campinas com uma grande fazenda e nós queríamos montar num pedacinho da fazenda uma incubadora junto com a empresa. E é a dúvida. E se a gente... o que vai acontecer? Tem que ter uma lei solicitando, uma lei autorizativa da Assembleia autorizando a utilização de parte das terras que são públicas para uma empresa se instalar, ou não tem? Você imagina quando é uma patente que é desenvolvida, uma patente desenvolvida no Instituto, é propriedade do Instituto, e como é que faz para resolver esse princípio da inalienabilidade do patrimônio? Tá? Se ela passa a fazer parte do patrimônio, ou se ela não passa a fazer parte, então você tem uma discussão que é grande, né? A lei permite a remuneração do pesquisador e inventor, mas como fazer? Você vai aumentar o salário dele? Você vai pagar um adicional e todos os benefícios, todos os direitos vão ser incorporados? A lei do funcionalismo público, a lei do plano de cargos e salários e todas as outras leis, todos os outros regramentos e regulamentos não se adaptaram a esse artigo que prevê. Então ainda tem um longo caminho por aí para a gente avançar ainda. Você passa para mim, por favor. Mas temos avançado, né? Algumas ações já foram tomadas. Uma ação que foi tomada no final do ano passado foi a criação dos núcleos de inovação tecnológica em todos os institutos de pesquisa. Hoje o Estado de São Paulo tem 19 institutos de pesquisa, além dos institutos de ensino e pesquisa, que são hoje 51 FATECs, 3 grandes universidades e outras 2 faculdades que são ligadas, que são públicas também, né? Então você tem uma rede de ensino possante e você tem 19 institutos de pesquisa. Esses institutos tiveram autorização para criar, cada um deles, um núcleo de inovação tecnológica, né? Isso já foi feito, mas esses institutos têm uma grande dificuldade regimental. Eles são autarquias ou eles são ligados à administração direta, eles não conseguem comprar, não conseguem fazer parceria, não conseguem vender. Nós estamos num processo agora de discussão da autonomia de cada um desses institutos. Você tem o IPT, que já conseguiu dar esse salto e se transformou numa empresa, numa SA,
e aí tem uma grande autonomia, uma grande facilidade de articulação com o mundo empresarial. Você tem o Instituto Butantan, por exemplo, que também tem grandes trabalhos, tem grandes parcerias, grande potencial de parceria com os laboratórios, principalmente com o mundo dos fármacos, mas que tem grandes amarras, porque é um instituto ligado à administração direta e tem que seguir todo o regramento da administração direta, e isso o impossibilita de fazer acordos, de ter mais autonomia, de ter mais liberdade nesse sentido da articulação com o mundo empresarial. Tá? Então nós ainda temos que fazer muitas ações, estamos fazendo algumas. Essa questão do instituto dos institutos é o grande desafio nosso do momento, de discutir e criar, alterar a figura jurídica dos institutos de forma que eles tenham, cada um o seu modelo, mas que esses modelos sejam mais flexíveis. Né? Vou falar um pouco rapidamente, acho que meu tempo está se esgotando. Vou falar do Sistema Estadual de Parques Tecnológicos, que é um dos sistemas previstos na Lei Paulista de Inovação. Foi implantado então um sistema. Hoje em dia, o papel de um parque tecnológico, eu já falei, a função da Secretaria nesse sistema é basicamente induzir, apoiar, incentivar, criar os regramentos e credenciar os parques tecnológicos que são organizados pelos municípios ou pelas localidades ou pelas instituições locais, credenciar esses parques. Hoje nós temos 30 iniciativas de parques tecnológicos no estado de São Paulo, que eu acho que já está de bom tamanho, quer dizer, já até está ultrapassando os limites do razoável para o estado de São Paulo, o que não quer dizer que não tenha nenhum local ou nenhuma região que não seja bem-vinda a construir um parque tecnológico, nem tampouco, e de que todos esses são parques. Todas essas iniciativas já são iniciativas maduras, claras, que vão florescer. Hoje, concretamente, nós temos 2 parques tecnológicos em funcionamento pleno. Né? Um credenciado, já está certificado pelo Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, que é o São José dos Campos, e um que está sobre a minha mesa, que ele já cumpriu todas as exigências, agora eu tenho que dar o parecer, emitir, fazer análise e só emitir o certificado, mas a gente já está considerando que ele praticamente já está credenciado também. E tem outros 16 que estão com credenciamento provisório. O credenciamento provisório é um diploma, uma autorização, que é um reconhecimento que a gente faz da iniciativa do local que está pretendendo, está pleiteando implantar o parque tecnológico, e dá 2 anos para que eles implantem, para que eles façam todos os projetos e comecem e viabilizem a implantação. Nesse período de 2 anos, então, ele recebe um credenciamento provisório com 2 anos, se ele apresentar toda a documentação e todas as ações e atividades que são necessárias, então ele recebe o credenciamento definitivo. Então hoje nós temos 16 projetos com credenciamento provisório e temos outros 11 ainda sendo elaborados, ou que a gente tem notícia que os municípios, as regiões estão estudando, estão se preparando para apresentar esse pleito à Secretaria, mas que não chegaram à Secretaria ainda. Né? Aqui tem várias referências bibliográficas e o número dos decretos das leis, mas não é o caso. Por fim, eu queria dizer que existe também um sistema paulista de incubadoras de base tecnológica. Hoje, no estado de São Paulo, existem cerca de 100 incubadoras, número redondo, né? Não chega exatamente a 100, quase 100 incubadoras de base tecnológica em funcionamento, e a Lei Paulista também previu a criação de uma rede paulista de incubadoras de base tecnológica, que é uma forma de articular essas iniciativas, fortalecer essas iniciativas e dar mais sinergia e dar mais condição de gestão, de administração e de articulação com dessas incubadoras. Por fim, eu quero dizer que eu pessoalmente e a Secretaria de Desenvolvimento, principalmente a Coordenadoria de Ciência e Tecnologia, está sempre aberta à disposição de vocês, tanto no Instituto quanto da cidade, para discutir, para voltar aqui, para esclarecer, para conversar mais. Acho que essa questão
o tema ciência e tecnologia é um tema lamentavelmente muito novo para nós todos do Brasil. É um tema, inovação tecnológica, ela foi incorporada ou está sendo incorporada muito recentemente na agenda pública, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais. São Paulo tem, felizmente, uma estrutura de pesquisa, uma estrutura de ciência que é a mais possante. O Sérgio mostrou, nós temos 50% das pesquisas, a FAPESP tem uma contribuição significativa para o financiamento das pesquisas no estado de São Paulo, mas mesmo nós no estado de São Paulo ainda estamos muito longe do ideal, temos muito a avançar ainda nessa articulação entre o mundo acadêmico, o mundo da ciência e da tecnologia, a esfera pública, né, e o universo empresarial. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Eu gostaria, tem algumas pessoas na plateia que não conhecem o Instituto, alguns empresários inclusive. Eu só queria dizer que a gente é oriundo lá das escolas técnicas, né, escolas técnicas federais, que é já de origem francesa, né, os liceus de artes e métiers, e hoje a gente é um instituto. O instituto, ele pode fazer, é uma verticalização do ensino. Nós podemos ter praticamente todos os níveis, desde o ensino médio até a pós-graduação, mestrado, doutorado. Em São Paulo a gente ainda tem um único mestrado, mas a intenção é evoluir, não é? E nós temos mais de 20 escolas no estado de São Paulo, isso vai crescer bastante. Seremos com certeza mais de 30 escolas, é difícil fazer a gestão de tudo isso. Não se tinha muita tradição em pesquisa, não é? Hoje a gente tem 15 grupos de pesquisa do CNPq e tem mais 10 que estão ainda em cadastramento, em análise, não é? Para ser inseridos. São grupos de pesquisa focados em algumas áreas que são representações também da região onde cada escola está. A gente tinha, há 3 anos atrás, 10 bolsas, né? Hoje nós estamos com mais de 200 bolsas de iniciação científica. Nós temos muitos alunos trabalhadores, né, que nos trazem problemas da comunidade em que a gente tem que trabalhar. Então essa componente da inovação tecnológica incremental, a melhoria dos produtos, dos processos e etc. se faz presente tanto nos trabalhos de conclusão de curso quanto nas iniciações, que nós temos bolsas de iniciação tecnológica também. Nós temos bolsas de iniciação científica para os grupos de pesquisa que estão sendo tocados. Alguns processos bastante relevantes, para você ter uma ideia, o ano passado nós conseguimos mais de 3 milhões de financiamento da pesquisa. Uma pesquisa, por exemplo, em Xilitol, que está presente, que é no campus de Matão, que é um derivado da cadeia da cana, que serve para se fazer um subproduto, para fazer remédios, medicamentos e aplicações também na indústria da chicletes, essas coisas todas, então são temas. Alguns professores que têm patentes na área de robótica e coisas desse tipo, e mais de 600 novos funcionários estão entrando para atender essa grande expansão nacional dos institutos, e muitos deles estão entrando com titulação, com projetos de pesquisa. Por exemplo, nós temos dois recém-doutores da USP que trabalhavam na parte de aquelas ultracentrífugas, etc. Eles estão com um projeto de pesquisa na parte de utilização da mesma tecnologia em aplicação de motores, essas coisas todas, e assim vai, né? Então a gente tem desde aquela melhoria dos processos produtivos, a inovação tecnológica incremental, mas o foco bastante grande é que a gente ensine esses meninos o que é pesquisa, a metodologia da pesquisa, para se aplicar tanto no mundo do trabalho, quanto muitos alunos. Por exemplo, nós temos 3 alunos, acho que de campus de Sertãozinho, que através da iniciação científica eles terminaram e automaticamente ganharam uma bolsa do CNPq na USP para fazer o mestrado deles, continuando a pesquisa que eles começaram durante a graduação, não é? Então, para se ver, toda essa coisa foi estipulado em lei que a gente tinha que criar os NITs, né? Nós somos 41 institutos a nível nacional, institutos federais, não é?
Então cada estado tem pelo menos um, e essa expansão toda fez com que a gente criasse a demanda na parte de núcleo de inovação tecnológica, que nós fomos obrigados. Então pelo menos temos um NIT em cada instituto, e para discutir essa problemática toda, essa insegurança jurídica, esses temas todos que estão ocorrendo. Mas é um caminho sem volta, né? O ano passado nós tivemos um treinamento através da ONB, pelo menos um representante de cada escola a nível de Brasil foi treinado. Agora, nesse exato momento, né, ontem e hoje, tem uma discussão de todos os institutos federais, onde a gente está discutindo verbas específicas para pesquisa e inovação nos institutos federais, bolsas com o CNPq, e também a formação, uma parceria com o INPI, para a gente fazer a formação de toda a rede federal a nível de propriedade intelectual, todos aqueles cursos lá do INPI, etc. Embora os NIT foram criados sem quadro, que eu já estava comentando, né? Sem quadro, e aí fica difícil, porque a parte jurídica, por exemplo, nós não podemos contratar advogados. E essas coisas todas que o senhor citou, a esfera nacional, a federal, até algumas mais complicadas do que está aí, mas a gente não pode desistir. Algumas conquistas a gente está conseguindo. A gente hoje mesmo falou que na parte lá da lei do bem vai ser incluído as empresas de lucro presumido e outras coisas mais. O pessoal da Fiesp, que nós vamos continuar essas discussões, etc. e tal. Mas eu diria que para os alunos trabalhar essa componente de hoje, não basta mais aquele conteudismo, né? Então a busca por conhecimento novo, ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Então tem que trabalhar como se procurar conhecimento novo, como se desenvolver uma pesquisa a nível de iniciação científica e etc, aprender a pesquisar, e aí para que você seja realmente um pesquisador de ponta. Nós podemos no instituto, nós podemos fazer tanta pesquisa pura, continuar com essas linhas de pesquisa e etc, mas existe uma demanda muito forte para que a gente faça a pesquisa aplicada, a pesquisa que dê origem a alguma inovação nos chamados APLs e assim por diante, ou seja, a comunidade local. Então esse é o instituto, e a briga nossa é a briga a nível nacional mesmo, a gente está muito forte nisso, e a nível estadual que a gente conta com essas parcerias com o governo municipal, com o governo estadual. Esteve nas mesas anteriores aí representantes do governo federal. Nós vamos tentar trazer o Mercadante para o terceiro workshop, que eu acho que se não me engano é em setembro. Nós vamos continuar essas discussões e nós vamos tentar trazer mais empresários, embora eu sei que muitos deles estão bastante reticentes, e dado a dificuldade de se utilizar várias dessas legislações que estão disponíveis, né? Bom, eu falei demais, professor, eu tenho a mania de falar demais. Eu agradeço muito, foi muito boa a apresentação de cada um de vocês, e eu já abro direto, dado ao horário, a perguntas da nossa comunidade. Alguém se candidata? Tem alguma pergunta, alguma posição, questionamento, alguma coisa do tipo? Boa tarde, eu sou o Manuel Barral, aqui do Instituto, e queria comentar o seguinte: eu vi algumas palestras do professor Carlos Cruz sobre a questão do desenvolvimento tecnológico e inovação nível do país, e o que ele chamava muita atenção, quando se comparava com outros países, particularmente com a Coreia, que nós temos uma dimensão próxima, havia uma distinção muito clara, quer dizer, a participação da empresa privada em inovação é baixa, comparado com esses países, como por exemplo a Coreia. E no painel anterior e nesse painel, claro que existe um conjunto de iniciativas e leis, etc. Mas aparentemente essas coisas não estão funcionando ainda, talvez porque sejam novas, existem aspectos, leis novas, a lei de educação federal é relativamente recente. Mas por outro lado existe um dado também assustador, que quando as últimas informações dos números teriam que ser vistos com cuidado, mostram que o Brasil cresceu em commodities, em exportação de commodities, e diminuiu em produtos agregados. Então a pergunta que fica é, apesar de todos esses incentivos, desses recursos, aparentemente, estou enfatizando, aparentemente nós estamos regredindo tecnologicamente. E eu queria ver se os senhores têm uma opinião a respeito disso. Eu acho a questão muito boa.
na verdade, quando a gente olha para os dados da Pintec, dá até um certo desânimo, porque confirmam exatamente o que você está observando, né? Uma certa estagnação do esforço em P&D, especialmente das empresas, como você observou muito bem. No Brasil, o gasto em P&D total do país, como percentagem do PIB, gira na faixa de 1,1%, sendo que 0,6% é do governo e 0,5% é gasto empresarial. Esse 0,6% do governo, ele corresponde mais ou menos ao que se gasta no mundo todo. O Japão gasta mais ou menos isso, os países do OCDE, na média, os governos gastam mais ou menos 0,6%, 0,7% do PIB. Então, o problema do Brasil é isso, é o baixo investimento das empresas, né, em pesquisa e desenvolvimento. O que, por exemplo, um programa como esse da FAPESP, na verdade, ele é um grão de areia nisso aí, né, nessa história. Ele ajuda, está lá fomentando pesquisa na pequena empresa, mas ele é muito pouco do ponto de vista do significado para o país. Olha, como essa é uma questão que exige uma reflexão muito grande. Acho que há problemas de natureza estrutural para a gente vencer isso. O outro ponto que você observou bem, essa comoditização da economia brasileira, isso vai na contramão do que significaria você reverter esse quadro, porque uma das razões desse baixo gasto em P&D empresarial se deve ao fato de que a estrutura industrial brasileira tem uma presença muito pequena de setores intensivos em tecnologia, setores que gastam muito em P&D, como farmacêutica, eletrônica. Esses setores, eles são frágeis no Brasil, né? Eles não estão lá muito bem consolidados. A gente tem, por exemplo, o único setor de alta tecnologia em que tem uma participação brasileira razoável, muito aquém do que seria razoável, na verdade, mas está lá presente, é o caso do setor aeroespacial, e tem lá a Embraer, né? Mas sendo que a Embraer é, na verdade, uma andorinha que não faz verão, né? Tem uma série falta um monte de outros elementos na cadeia aí para você poder, de fato, ter uma participação mais significativa dentro da cadeia aeronáutica brasileira, por exemplo. Então, é um problema muito sério esse. Quer dizer, eu acho que essas iniciativas são importantes, acho que é preciso fazer mais isso, mas não basta. Eu acho que resolver este problema do baixo engajamento das empresas privadas em P&D é algo que demanda muito esforço e muito tempo para poder reverter. Mais alguém? Só um minuto, por favor. Aqui, e até concordar, porque essa importação, né, ela também vem um incentivo que até o setor público tem que fazer com as empresas. Com os investimentos é muito pouco mesmo. E aí eu quero aqui falar um pouco, muito rapidamente, que as pesquisas são muito caras também. Esse vai ter um problema daqui a um tempo, principalmente a questão farmacêutica. Até com o genérico. Ninguém está prestando atenção nisso, mas grandes laboratórios investiram muito nas pesquisas, né? E hoje os medicamentos, você chega a comprar aí quase 80% daqueles que investiram nas pesquisas. Então, eu acho que a pesquisa, né, ela ainda é muito cara, né, para o Brasil. Agora, se a gente não tiver um incentivo para essas empresas investirem mais, a tendência é realmente a gente perder mercado mesmo. Então até concordo aí plenamente, né, com esse, e até com esse balanço também que está acontecendo, que foi citado pelo ministro quando ele veio em Guarulhos, essa preocupação mesmo dessa importação, ela não está sendo correspondendo com os outros países. Matão. Professor Aristeu, lá do campus do Instituto Federal de Matão. Tá? Hoje em dia, é para a FAPESP, tá, Sérgio?
Hoje em dia a gente observa o fomento à pesquisa, de uma maneira geral, no Brasil, constituído da seguinte forma: você mesmo colocou, muito bem colocado aqui, as divisões do Estado de São Paulo: FAPESP, FNPq, FINEP, CAPES. A FAPESP com praticamente 50% desse financiamento à pesquisa dentro dos vários programas que você colocou. Quando a gente pensa CNPq, FINEP, até a CAPES, a gente vê um privilégio escrito nos próprios itens do edital, onde são beneficiadas nitidamente as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 25%, 50%, 75% até dos projetos aprovados sendo daquelas regiões. Ou seja, o Estado de São Paulo fica, de alguma forma, preterido na aprovação de projetos pelo mérito científico. Em contrapartida, na hora que a gente olha para a FAPESP, a gente observa um rigor muito alto nas exigências mesmo da proposição de uma proposta para a FAPESP. Você pega a posição de tem que ter um doutor com alta produtividade acadêmica, etc. Nosso caso, o Instituto Federal, como foi falado pelo Sinohara, nós temos recém-doutores. Recém-doutores, a gente imagina que um recém-doutor, se ele sai com 10, 15 publicações, ele está com uma excelente produção científica. Porém, não de acordo com o exigido pela FAPESP para determinados laboratórios. Lembrando, laboratórios na área de biotecnologia, biocombustíveis, química, eles são caríssimos. Ou seja, nós temos equipamentos simples no valor de 300, 400, 500 mil reais. Equipamentos simples, né? Então nós temos muita dificuldade para entrar na FAPESP e nós temos também muita dificuldade para entrar no CNPq FINEP, exatamente pela facilidade que eles têm pelos 25% das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Qual a sua dica, em linhas gerais, para que o Instituto Federal, com esse raio-x que foi mostrado aqui hoje, consiga efetivamente o apoio da FAPESP nos nossos projetos? Olha, o ponto que você levantou, na verdade, já mostra exatamente por que o rigor... Bem, o rigor com relação à qualidade da pesquisa, isso é inerente ao trabalho da FAPESP. Então, quer dizer, a FAPESP, ela estabelece, ela tem um processo de análise do mérito da proposta, de todas as propostas que são apresentadas. Como eu mencionei, a FAPESP recebe em torno de 18 mil propostas em todas as áreas, né? E tem um sistema de avaliação que é um sistema tradicional de avaliação por pares, com especialistas de cada área, e o mérito da proposta tem que ser bem estabelecido, né? A gente tem situações como a situação, por exemplo, dos projetos PIP, em que, na verdade, nós não financiamos mais projetos PIP porque não temos propostas na qualidade mínima necessária, mínima que precisa ser atendida pelos critérios da FAPESP, né? Existem outros programas, por outro lado, em que a gente aí sim, é um problema que eu entendo que você eventualmente apontou aqui, em que você tem propostas com mérito, propostas de qualidade, mas que não são financiadas porque não cabem dentro do orçamento. Aí a FAPESP é obrigada, por exemplo, em determinados bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, uma série de apoios à pesquisa que tem que ter limites. Então nem todas as propostas que têm boa qualidade são aprovadas, apenas as melhores, porque há um limite, não é? Então, e por que há esse limite? Justamente porque o governo federal, por exemplo, retira progressivamente o apoio a São Paulo. Então, como vocês puderam ver, na verdade, não é que a FAPESP esteja ocupando esse espaço com satisfação. Não é algo bom fazer isso. Seria conveniente que a participação da FAPESP no apoio à pesquisa em São Paulo fosse uma coisa mais ou menos constante, não fosse aumentando, né? Vai aumentar até quando? Vai virar 80% FAPESP? Não é possível isso, né? Então, isso não é uma coisa desejável do ponto de vista da FAPESP, mas a maneira como se lida com essa situação é essa. Você é obrigado a estabelecer para determinados programas você tem um número X de apoios que você pode conceder, e aí mesmo algumas propostas que teriam mérito não cabem,
acaba não sendo financiado. Écio, Bragança Paulista. Boa tarde a todos. Eu resisti à provocação da Esteu ontem por ter recebido uma negativa para a bolsa de mestrado de um aluno nossa lá de São Paulo. Eu achei, pela FAPESP, eu achei extremamente oportuno complementar e reiterar o pedido de dica, porque essa aluna participaria de uma pesquisa conosco no âmbito de um acordo de cooperação internacional com o Centro de Excelência Europeu, que é o Centro Internacional de Métodos e Méritos em Engenharia, ligado à Universidade Politécnica da Catalunha. E a gente entende que o mérito da proposta era suficiente para ser aprovado, mas eu quero crer que talvez o Oristeu queira fazer referência à ponderação dessa distribuição desses 50%, vamos imaginar que não se elevasse esse limite, mas que suponhamos que alguns programas contemplassem não só o mérito, mas também as propostas dos recém-doutores, por exemplo, que não tem tanta publicação quanto as estrelas que já estão por aí há bastante tempo trabalhando. Aqueles que recentemente se enveredaram por esse apaixonante e motivador ramo da pesquisa. Então, talvez eu gostaria de insistir nesse aspecto. Não é nem uma pergunta, é uma colocação. Obrigado. Quer responder? Ou quer comentar alguma coisa? Dá para trás? Não, só, digamos, repisando esse ponto, né? Quer dizer, existe a análise do mérito, ela define um certo patamar, um certo, digamos, a proposta ela tem que atingir um certo patamar de qualidade, que acho que todos aqui estamos de acordo que não há nenhum questionamento com relação a isso. Aí o problema está na situação em que a proposta tem mérito e não há recursos para financiar. Aí as propostas são competitivas, elas são submetidas a um sistema de avaliação competitivo. Então, isto também não há como escapar, e é uma restrição orçamentária, quer dizer, não cabe dentro do orçamento. Então é assim que a FAPESP... Agora, a preocupação da FAPESP é a todo momento ampliar o número de programas, o programa Jovem Pesquisador, por exemplo, né? O programa Jovem Pesquisador é um programa extraordinário para ajudar a fixar jovens doutores dentro do sistema de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo. A FAPESP identificou uma questão importante, que é a necessidade de internacionalizar mais fortemente a pesquisa científica feita em São Paulo, e ela deve lançar proximamente aí alguma iniciativa nessa área de promover bolsas de estágio no exterior. Então, a todo momento tem novas coisas sendo criadas, novas oportunidades sendo criadas a partir dos programas da FAPESP, né? Nesse sentido, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Existe um fórum de todos os pró-reitores de pesquisa de todos os institutos a nível nacional, onde a gente está discutindo essa reinserção de pesquisadores que entraram na rede, e a rede que era muito centrada, como a rede era muito centrada em puramente cursos, não é? E essa componente da pesquisa é nova, de como fazer essa reinserção e o patrocínio das pesquisas. Então deve haver uma chamada pública a nível da CAPES, que estão sendo negociados, para que a gente faça esse incentivo para grupos de pesquisa dentro dos institutos federais, não é? Então isso de alguma maneira seria contemplado. Agora, é claro, se houvesse possibilidade de que não dá para concorrer com os grupos da USP, da Unicamp, grupos já estabelecidos a nível de concorrência, dado as bolsas que eles têm também do CNPq, de CAPES, etc., que subsidiam de alguma maneira as pesquisas que eles fazem, não é? Então a gente tem que fazer a inserção. Tem um componente muito interessante, que nós temos a figura do professor 40 horas,
que é o professor trabalhador, que poderia desenvolver temas, porque uma das dificuldades hoje é que o pesquisador de dedicação exclusiva nas universidades não pode trabalhar, né? Nós temos a figura do 40 horas, que ele pode sim prestar serviço nas empresas, e aí cumpre aquela lacuna dos professor com titulação dentro das empresas para fazer projetos junto às empresas. Essa abertura dentro da nossa legislação, que é o professor 40 horas, nós temos. Então ali talvez seja um embrião de algo bastante promissor em termos de pesquisa junto com as empresas também, né? Mas se tiver mais alguma pergunta, eu só tenho mais uma colocação, mas é ao final. Tem mais alguma pergunta? Adiantada da hora? Não? Então, obrigado. A minha última pergunta, e a banca aqui à mesa, é a seguinte: nós precisamos realmente destravar essa coisa dos empresários, do ordenamento jurídico e etc. Tal. Esses workshops que são financiados pelo MCT, não é? Eles visam muito o empresariado. O Instituto sempre foi forte, formando pessoas para os APLs, não é? E hoje tem essa componente da pesquisa, tanto a pura, mas tentando focar da pesquisa que gere inovação e coisa do tipo. Mas nós precisamos convencer os empresários, nós precisamos trabalhar os marcos jurídicos. E qual é a receita de vocês? E eu já estou trabalhando isso também com a Fiesp. Nós teremos algumas reuniões onde a gente vai tentar, o próximo workshop será em São Paulo, né, e trazer mais empresários e trazer temas, talvez até com o ministro, né, de colocar e de tentar ajudar. Eu sei que a comunidade científica está trabalhando nisso também, mas os empresários, porque essa coisa tem que chegar, se a coisa não chegar lá nos empresários, não vai. Qual é a receita de vocês para que a gente mobilize os empresários e que isso aconteça? Do seu ponto de vista, o que poderia ser feito? Essa seria uma pergunta que poderia ser óbvia. Bom, primeiro eu acho que não existe um perfil único de empresário brasileiro. Então, tem que saber quais são as opções, se é micro, pequeno, grande, se é empresa tipo A, B ou C e tal. Agora, independentemente disso, a gente tem um trabalho bem interessante junto com a Fiesp, né? Estamos começando, na verdade. A Fiesp tem um departamento que cuida de inovação tecnológica. Nós estamos fazendo reuniões. Ontem, inclusive, houve uma reunião em que sentou o Senai, a Fundação Paula Souza, o IPT, a Secretaria de Desenvolvimento, no sentido, e o Fiesp-Ciesp, no sentido de articular os laboratórios da Paula Souza com o Senai, para não ter duplicidade, para não ter articular os laboratórios do Senai com o do IPT, no sentido da prestação de serviços. Pretendemos ali na frente ir incorporando outras instituições a esse grupo, no sentido de ampliar a articulação. Nós estamos num momento muito inicial, que é de articulação da infraestrutura, acerto interno da infraestrutura empresarial, do mundo empresarial, que é a partir do Senai, com o mundo acadêmico, no caso específico da Secretaria de Desenvolvimento. E logo depois vamos ampliar, e eu tenho certeza que vocês serão convidados a participar. Isso é uma forma da gente, no lado da oferta, se estruturar melhor. A discussão que acontece é o seguinte: no estado de São Paulo, há uma oferta tecnológica maior do que a demanda, hoje já. O Senai falava isso ontem, o IPT falava isso ontem. Nós temos condição de atender muito mais empresários, eles não batem nessa porta. Como é que nós vamos fazer? Então, você tem toda uma construção do chamado ambiente de inovação. Existe uma ação aí, que é uma ação de longo prazo, de formação do gestor da inovação, do articulador da inovação, do mobilizador da inovação na empresa. Você tem vários tipos de profissionais que não existem hoje no mercado, que compete, que nós estamos num processo de discussão para a formação desses primeiros que vão formar os professores da FATEC, que vão ser os transmissores desse tipo de conhecimento ali no futuro. Então, eu acho que todo esse arcabouço e todo esse ambiente, ele tem que ser construído, né? Eu acho que ninguém tem uma fórmula ainda, não sei se o Sérgio tem, mas é difícil você ter um... Existem modelos, né? O
olhando o modelo alemão, o modelo suíço, o modelo francês, como que cada país, o modelo coreano, como cada país fez, como que é a articulação. Agora, a questão é que o perfil da empresa brasileira é diferente. A nossa indústria hoje é uma indústria fortemente baseada em filiais transnacionais. Quando você tem o perfil da indústria de um país que é baseado na indústria nacional, é mais fácil para o poder público induzir a pesquisa e desenvolvimento, algumas vezes, né? É mais fácil, né? Neste caso, você tem alguns facilitadores, porque essa empresa ela já tem a cultura da inovação, né? Mas a cultura da inovação dela é quase sempre lá nos países centrais, nos locais das matrizes. Nós estamos passando por um processo de, não só o Estado de São Paulo, mas o Brasil como um todo, o Estado de Minas Gerais tem feito um esforço grande nisso, que é a atração, tentativa de atração do centro de pesquisa e desenvolvimento dessas empresas para o país. Então, a GE, a Verde, tem várias iniciativas de várias grandes empresas que estão trazendo, estão instalando o centro de pesquisa no Brasil. É uma alternativa, talvez não seja a única, né? Mas temos que ter alternativas também para a empresa nacional. É mais complicado ainda, ela não tem a cultura da inovação. A nível nacional também a gente está fazendo, eu até estava comentando, né? Vai ter um curso de NPI para toda a rede dos institutos federais, não é? E estão se montando esses NITs e etc e tal. A gente continua na briga, é uma briga constante. A gente acredito que, puxa vida, a gente passou de 0 grupo de pesquisa e está aumentando mais de 100% a cada ano, quer dizer, bolsas de iniciação e etc. O caminho acho que é mais ou menos esse. E eu gostaria de contar com os senhores, né, nessa briga, na luta e no próximo workshop. E agradecer então, finalmente aí, a todos da mesa aqui e aos presentes até essa hora, né? E para a gente poder almoçar, agradeço muito, peço uma salva de palmas, pessoal.